Olá! Já pararam para pensar se uma lição de liderança de tipo 3.000 anos atrás poderia viralizar hoje em dia? Parece meio improvável, não é mesmo? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como uma sabedoria tão antiga é traduzida para o nosso feed de notícias, transformando textos super profundos em posts que prendem a nossa atenção em questão de segundos. A grande questão é essa: como é que histórias milenares sobre liderança podem, competir com memes, com as notícias de última hora, com a velocidade do nosso dia a dia? O segredo, e é isso que é fascinante, talvez não esteja só na mensagem em si, mas na forma, na embalagem que ela recebe. E é isso que a gente vai investigar agora. Pois é, a resposta parece estar toda na comunicação estratégica. Para a gente entender isso na prática, vamos analisar 5 posts de redes sociais. Dá para pensar neles como as nossas peças de estudo. A gente vai fazer uma espécie de engenharia reversa para descobrir de onde veio a inspiração para cada um deles. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com os posts, o produto final, depois vamos até a fonte antiga deles, entendemos o modelo de comunicação que foi usado para fazer essa ponte e, no final, a gente desvenda essa arte de destilar sabedoria. Vamos nessa? Ok, começando pela parte mais visível de todas, os posts. Eles são bem curtos, super diretos e foram feitos para uma coisa: chamar a atenção na hora, num feed que é lotado de informação. Eles são basicamente o resultado final de todo o processo que a gente está prestes a analisar. E aqui estão eles. Deu para notar o padrão? Medo do futuro? Errou? Cada post começa com uma pergunta bem curta, mas poderosa, que toca em emoções que todo mundo sente. É a isca perfeita para fazer alguém parar de rolar a tela e despertar aquela curiosidade. E agora, a grande revelação. Afinal, de onde vieram essas ideias? Elas não surgiram do nada, não. Foram cuidadosamente extraídas de uma fonte bem específica. O capítulo 4 de um livro sobre liderança chamado Você Governante. O interessante desse capítulo é que ele usa 3 grandes líderes da Bíblia não como figuras históricas distantes, sabe? Mas como espelhos para os nossos próprios desafios de liderança de hoje. Cada um deles acaba representando um arquétipo, uma luta, uma virtude que continua super relevante. E aqui está o verdadeiro pulo do gato. O livro pega histórias que são super complexas e resume tudo em uma lição central para cada líder. Moisés vira o símbolo da confiança, Josué o da coragem e Davi do arrependimento. É uma simplificação, mas uma simplificação muito poderosa. Tá, mas como é que se constrói essa ponte entre um texto tão antigo e um post de rede social? A resposta está numa fórmula de comunicação, um modelo bem conhecido que é usado para transformar sabedoria em uma mensagem de impacto. Essa ferramenta se chama modelo AIDA. É um método clássico que veio lá do marketing e foi projetado para guiar o público por uma jornada, sabe? Desde o primeiro olhar até, de fato, tomar uma atitude. O processo é bem simples e, ao mesmo tempo, genial. Ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, capturar a atenção. Depois, despertar o interesse. Em seguida, criar o desejo. E, por fim, fazer uma chamada bem clara para a ação. AIDA. É aqui que a mágica acontece. Agora a gente vai literalmente desmontar os posts e conectar cada pecinha do modelo AIDA diretamente com as ideias do livro, que é a nossa fonte. Vamos começar com o post sobre Moisés. O tema aqui é totalmente universal. Aquele medo do futuro e a necessidade de confiança para conseguir seguir em frente. Olha só como a atenção funciona. A pergunta medo do futuro não foi escolhida ao acaso. Ela espelha perfeitamente o desafio central de Moisés que é descrito no livro. Aquela hesitação dele diante de algo que parecia impossível. Logo em seguida, o interesse e o desejo se juntam. O post oferece a solução que está no livro, a promessa de apoio, e traduz isso num benefício que todo mundo quer: liderar sem aquele peso enorme da ansiedade. E por último, a ação. Repare que não é algo vago, tipo pense sobre isso. Não, é um convite direto para ler o versículo exato que o livro aponta como a fonte da lição de Moisés. Tudo conectado. Exatamente o mesmo padrão se aplica ao post sobre Davi, que aborda outro tema que é profundamente humano: o erro e a busca por redenção. A abordagem é super direta, mas ao mesmo tempo cheia de empatia. O gancho errou conecta na hora, porque, bom, todo mundo já falhou. Isso ecoa a história de Davi no livro. E o desejo por transformação se conecta diretamente com a principal lição sobre ele: a enorme força do arrependimento. Então, chegamos ao ponto crucial.
Isso tudo não é só sobre textos antigos ou religião. É uma aula prática de comunicação que pode ser usada para simplificar qualquer ideia complexa e fazer com que ela tenha muito mais impacto. O primeiro passo é quase ser um garimpeiro de ideias. É pegar um conceito complexo, uma história longa, e procurar pelo núcleo, pela verdade humana universal ali. É sobre medo? É sobre esperança? Fracasso? Coragem? A gente precisa encontrar essa verdade fundamental. E o segundo passo é dar uma roupa nova para essa verdade. É empacotar essa ideia numa estrutura moderna, como o AIDA, tornando-a fácil de entender, relevante e, o mais importante, algo que inspire as pessoas a agirem. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Esse método de destilação é uma ferramenta de comunicação muito, muito poderosa. Então, fica a pergunta no ar. Qual grande ideia, seja no trabalho ou na vida, poderia ser transformada desse jeito para gerar mais impacto? O que realmente valeria a pena ser destilado?